Olá pessoal, então neste vídeo eu vou mostrar como fazer aqui o algoritmo do método da bissecção. E a forma que eu vou mostrar é o seguinte: eu vou fazer um algoritmo, né, da bissecção como uma função. E aí depois nos exercícios eu vou definir a função. Aqui eu quero fazer uma diferença da palavra função. Existe função para a linguagem Python e existe uma função que a gente usa em matemática. Então tem a função matemática aqui do exercício, por exemplo, f de x quadrado menos 7. Isso é uma função matemática, eu vou chamar assim. E nós temos a função do Python, que são coisas diferentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma função para o Python, e dentro dela está o algoritmo da bissecção, e depois nos enunciados eu tenho uma função matemática, um intervalo e um erro. E essas duas informações, né, do intervalo e do erro, são informações que eu vou colocar como parâmetro aqui na função do Python, para o método da bissecção. E para cada exercício eu vou fazer uma definição, eu vou fazer uma função de Python para definir a função matemática. E depois eu uso aqui o método da bissecção com os parâmetros. Então vamos observar como eu fiz. Primeiro de tudo, eu importei a biblioteca NumPy, né? Ela é extremamente importante, principalmente porque a gente vai trabalhar com logaritmo, com trigonometria, então ela vai nos auxiliar com esses elementos aí. Então a forma de importar é import numpy as np. Então toda a função que a gente for usar do numpy, a gente vai usar com esse apelido np. Isso daqui já é um padrão aí, né, do pessoal que programa em Python. Então vamos definir aqui a função def bisec, e aí eu passei três parâmetros, o a, b e o erro. A e b é o intervalo, né? É o ponto inicial, o ponto final do intervalo e o erro. Para o método da bissecção, a gente precisa calcular o número de iterações do método. E aí tem uma fórmula. Então, n, que é o número de iterações, vai ser o log, né? Então, por isso eu importei aqui o NumPy. Veja aqui, np.log de b menos a. Esse log escrito dessa forma, ele já é o logaritmo neperiano. Tá? Não é o log na base 10. Isso é uma notação aí. Se eu não me engano, é o padrão aí americano estadunidense, né? Bom, e então eu faço aqui menos np log do erro, isso aqui é o numerador, dividido pelo denominador, que é o log de 2, né, o ln de 2. Como aqui vai gerar um número float, né, o n vai ser um float, e a gente precisa dele inteiro, então eu vou usar essa função seio. O seio, ele vai fazer o quê? Ele não arredonda, ele na verdade pega o próximo inteiro. Então se a gente calculou aqui, deu 6,2, ele vai arredondar, não, ele vai jogar para o 7, que é o próximo inteiro, tá? Então por isso o seio a gente usa aqui para ele jogar para o próximo inteiro aqui. E aí, como eu vou usar um repetidor, eu coloquei essa variável i aqui, né, i igual a zero. E aí esses três prints aqui estão mais aqui para poder aparecer na tela, né? O que acontece quando eu faço igual vezes 40? Vai aparecer um monte de igual um do lado do outro, então vai fazer uma linha aí só para fazer um enfeite. Então agora aqui a gente vai usar a estrutura de repetição. Então, enquanto o i menor do que n, o i é o incremento aí para o while, né? Menor do que n a gente calculou aqui em cima. Então, enquanto o i for menor do que n, o que é para fazer? Primeiro de tudo, verificar a condição de Bolzano. Então, na condição de Bolzano, se o produto aqui, ó, FA vezes FB, for maior do que zero, então a gente não pode afirmar se tem raiz nesse intervalo. Agora, se não for o else, então, a gente vai fazer o quê? Já vamos começar com o método da bissecção. Pega o ponto médio, pega o A e o B, divide por 2, chama de M. Aqui eu quis colocar o round 6 só para arredondar já, né, em 6 casas decimais, mas aqui é opcional essa função aqui nesse momento. Bom, então calculamos o ponto médio entre o intervalo A e B, dado que foi verificado a condição de Bolzano, ela não é maior do que zero, é menor do que zero, então a gente diz que pelo menos uma raiz naquele intervalo AB. Pegamos o ponto médio, aí agora a gente vai aplicar um teorema de Bolzano de novo. Quando a gente pega o ponto médio, a gente verifica se a raiz está do lado esquerdo ou do lado direito. Então a gente coloca se FA vezes o FM for menor do que zero, então significa que está do lado esquerdo.
Então o B recebe M. Então a gente deixa o lado direito, né? Aquele B que estava lá na extremidade, ele vira esse M. Por isso B recebe o M. Se não está desse lado na primeira metade, está na segunda. Daí, quando está na segunda, quem recebe o valor de M é o A. E aí, eu coloquei um print aqui, ainda dentro do while, porque para cada iteração eu quero que ele mostre o valor do M, né? Então, por isso que eu coloquei o print aqui, valor de x e mais 1 eu coloquei porque o i começa com 0 e a gente não vai usar o x0, a gente vai usar o x1. Então, o x1 vai ser o próprio valor de m. E aqui eu estou incrementando o m para ele sair do while, né? Para ele, na verdade, fazer com que essa condição torne falsa, né? Então ele vai somando 1, vai somando 1, vai somando 1 até essa condição ficar falsa, ele sai do while. Aqui o print vai ser, ele está vazio assim, que é para pular uma linha. E aí o return dessa função é o m, né? Que é o próprio valor da bissecção. Veja que dentro da função bissec, eu tenho essa função f aqui. Então é extremamente importante que depois no exercício eu defina f primeiro para depois eu chamar a bissecção. Se eu fizer o contrário vai dar erro, porque ele vai dizer que f não está definido, porque f está dentro da bissec. Então ele já foi feito proposital assim. Então esse é o método, né? Fizemos o algoritmo dele. Agora para o exercício, né? Então vamos pegar aqui o exercício 1, ele pede para você estimar, né? O valor da raiz quadrada de 7 com um erro de 0,01 para usando o método da bissecção. Então, pede-se aqui para pegar essa função x ao quadrado menos 7, porque essa função, quando a gente iguala a zero, x é a raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 7 a gente sabe que é um número que está perto de 2 e 3, então por isso que eu estimei o intervalo entre 2 e 3, que vai ser o nosso A e B. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, define a função matemática, que é y igual a x ao quadrado menos 7. Né? A gente faz o def, f de x, dá o return y. E aí agora a gente chama a função bissec, que a gente criou lá em cima, colocando os parâmetros 2 e 3, que é o intervalo, e o erro de 0,01. Então por isso que eu falei agora há pouco, né? A bissec é uma função que só pode ser chamada depois que definir o f, porque f está dentro do bissec. Né? Se a gente fizer o contrário, não compila. Então, vamos compilar aqui para ver. Como eu estou compilando pela primeira vez, vai demorar um pouquinho aí para exibir na tela, né? Esse resultado aqui é porque eu já tinha compilado antes, por isso que apareceu. Bom, veja só, ele vai começar a compilar. E ele deu um erro, porque ele diz que não está definido o bissec. Foi um erro que eu cometi em não compilar essa parte aqui de cima. Por isso, veja, agora eu compilei. Agora eu vou compilar aqui embaixo. Aí agora sim, veja só como apareceu. Ó. Os iguais lá, o igual vezes 40 apareceu aqui. Apareceu o valor de cada iteração e no final o valor aí da raiz. Aí agora se eu tiver um outro exercício de bissecção, basta eu pegar uma função matemática, o intervalo e o erro, fazer desta forma aqui, executar, e aí a gente vai ter o resultado aí da raiz aproximada pelo método da bissecção. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!